A maioria dos investidores está esperando um desenvolvimento normal dos acontecimentos, um desenvolvimento paulatino, algo progressivo, que te dê tempo para digerir a informação, e o mais provável é que este ano de 2025, que resta dele, seja justo o contrário. A maioria dos investidores está esperando que vejamos uma explosão no setor de ativos digitais, devido sobretudo às regulações, e talvez em particular com XRP, graças ao término definitivo, faltando apenas as 4 formalidades que restam no caso de Ripple contra a SEC, ou melhor, da SEC contra a Ripple, para haver essa tão aguardada explosão talvez no mercado especulativo do preço de XRP. Mas no próximo vídeo quero explicar por que a subida de preço do XRP vai ocorrer antes da clareza regulatória. Corrijo, a clareza regulatória já existe, me refiro às 4 formalidades jurídicas que ainda precisam ser resolvidas no processo da SEC contra a Ripple. Vamos ver uma subida de preço, não se sabe exatamente a que níveis, antes que essa parte jurídica esteja 100% encerrada. E no próximo vídeo quero explicar porquê. Porque este ano de 2025 não vai ser normal. Não está sendo normal. O final do ano de 2024 não foi normal. E este ano de 2025 também não será normal em relação à rapidez com que este setor vai crescer. Por isso, todo mundo está em modo conservador com o setor de ativos digitais, porque esperam um desenvolvimento normal dos acontecimentos e não estão levando em conta a parte exponencial dessa adoção e, sobretudo, os problemas que vamos encontrar no processo. As crises de liquidez que podem surgir e que podem explodir em 2025 e que podem impactar de forma muito significativa o preço dos ativos de utilidade para o sistema financeiro tradicional. Se você é novo no meu canal, bem-vindo. Neste canal, cubro tudo relacionado ao setor de ativos digitais, em particular a transição controlada de todo o sistema financeiro para tecnologias de contabilidade distribuída, ou seja, XRP, XLM, XDC, SHX, HVAR e um conjunto de ativos digitais que vão desempenhar uma função complementar no futuro sistema financeiro baseado, entre muitas outras coisas, no padrão ISO 20022. Tudo isso englobado em uma transição muito mais ampla e profunda da sociedade, em particular do modelo econômico, do que conhecemos como capitalismo. Com o surgimento de novas tecnologias disruptivas, como por exemplo a inteligência artificial, robôs humanoides, que vão transformar completamente o nosso modelo econômico. E, sobretudo, tudo isso focado do ponto de vista das oportunidades que vamos encontrar no processo para investidores de varejo, como você e eu. Dito isso, estou voltando a responder a pergunta que fiz no início deste vídeo. Por que o preço não vai ser impactado após o término do processo da Ripple contra a SEC? Pelo contrário, vai ocorrer antes. Você sabe que no meu canal eu não faço previsões de preço, nem previsões de quando isso vai acontecer. Mas acredito que, de forma intencional, o encerramento, a parte formal, a parte jurídica, as 4 formalidades que faltam resolver no processo da SEC contra a Ripple está sendo postergado. Repito, já existe clareza regulatória. A CEO da Ripple já explicou que os bancos estão ativamente trabalhando, voltaram a retomar as negociações com a Ripple para usar certas tecnologias em seus processos internos a nível internacional, mas faltam as regulações. O clima que se respira, ou a ordem de acontecimentos que muitos investidores esperam, é a seguinte. Primeiro, o processo da SEC contra a Ripple termina de forma definitiva. Uma vez que isso termina, uma vez que a SEC publica esse acordo em seu site e não resta nenhum documento a ser emitido, e todo o processo jurídico pode ser dado como concluído, o que as pessoas esperam que aconteça em seguida é algo muito parecido com o que vimos quando a juíza Torres determinou que o XRP não é um security, uma subida exponencial do preço, que em um único dia subiu mais de 100%, mas depois sofreu uma correção. O que muitos investidores esperam depois é que, em poucas semanas, em poucos meses, vejamos, aos poucos, empresas, bancos comerciais e bancos centrais começarem a anunciar mais colaborações que estavam em segredo, os 1,7 NDAs, que aos poucos esses NDAs sejam desclassificados. Essas colaborações com bancos centrais são bastante evidentes, por isso criei esta infografia, porque a Ripple parece mais uma extensão do governo dos Estados Unidos do que uma empresa privada. Mas o que muitos investidores esperam é que, por exemplo, Amazon, Microsoft, Google e muitas outras empresas, aos poucos, bancos centrais, bancos comerciais e empresas do tamanho da Amazon comecem a anunciar que têm acordos assinados com a Ripple. Entre eles, o mais evidente é o Bank of America, que possui mais de 83 patentes relacionadas diretamente ao XRPL. Também se espera um anúncio público de, por exemplo, a Swift com a Ripple. Também se espera que o FedNow, ou a Fed, anuncie publicamente que está trabalhando com a Ripple. E que isso gere uma espécie de FOMO generalizado em um mercado de especulação, onde de repente o preço começa a subir de forma exponencial, simplesmente porque aos poucos os investidores de varejo começam a entender o que está acontecendo. Muitos investidores também estão esperando que a Lei Genius impacte positivamente o preço do XRP. E de fato a realidade é que a Lei Genius é uma ótima notícia para o RLUSD, para a Ripple e para o XRP. Mas algo me diz que a ordem dos acontecimentos não é, de forma alguma, a que acabei de descrever, mas sim que vai acontecer exatamente o contrário. Não vai ocorrer nessa ordem, mas será um processo muito mais caótico. A que me refiro? Refiro-me ao que você está vendo na tela. Dmitry Medvedev explica no Twitter. Em relação às palavras de Trump sobre Putin estar brincando com fogo e que coisas realmente ruins estão acontecendo com a Rússia, só conheço uma coisa muito ruim.
a Terceira Guerra Mundial. Espero que Trump entenda. Publicado há menos de 24 horas. Ao mesmo tempo, a Ucrânia reporta um ataque russo com mais de 350 drones, o maior ataque até hoje. Ao mesmo tempo, encontramos apagões em algumas áreas da França. A França culpa uma sabotagem pelo segundo apagão na Riviera e reforça a segurança. 45 residências sem eletricidade. Tudo isso enquanto se anuncia que o XRPL é a cadeia escolhida, o DLT escolhido para desenvolver o euro digital, o dólar de Singapura e o dólar do Brasil. Três moedas estáveis são lançadas quase simultaneamente no XRP Ledger. Enquanto isso, também se filtra que o FedNow tem no radar tanto a Ripple quanto a Stellar. Muitas pessoas negam a evidente relação entre o ISO 20022 e a Ripple e a Stellar. E aqui está nos próprios documentos do FedNow, da Boca da Reserva Federal dos Estados Unidos, 14 de janeiro de 2025. Em amarelo você pode ver destacado. Promover a colaboração entre diferentes indústrias, entre diferentes ecossistemas que estão alinhados com as iniciativas globais e os avanços tecnológicos. E o importante desta tela é o título. O que os fornecedores de pagamentos domésticos nos Estados Unidos poderiam fazer para promover os objetivos do G20 em 2027 e 2030. E em amarelo você pode ver como falam especificamente da RippleNet e da Stellar. Por isso, a Ripple, sua diretoria e todas as pessoas que trabalharam no passado e trabalham hoje fazem pensar que essa empresa não é uma companhia privada, mas sim uma extensão da comunidade de inteligência dos Estados Unidos. Justamente quando passamos por um processo de desdolarização, quando o SWIFT é, entre aspas, ameaçado pela guerra entre Ucrânia e Rússia, quando a Vanek já anunciou que em alguns acordos energéticos entre China e Rússia começaram a usar ativos digitais, incluindo Bitcoin, além de outros ativos digitais, e quando, em julho, o FedNow lança a parte do ISO 20022. Poucos meses depois, em novembro, é a vez do SWIFT. Pessoalmente, não acredito que isso ocorra de forma ordenada. Acho que vai acontecer por meio de uma crise. Acho que vai acontecer por meio de uma crise geopolítica. E provavelmente nem seja uma desculpa geopolítica, talvez seja uma desculpa, não se sabe exatamente que desculpa vão usar, algum evento natural, um meteorito, qualquer coisa. A imaginação fica aquém da quantidade de desculpas que podem surgir para não reconhecer os problemas do sistema financeiro, que há uma ausência de liquidez galopante. E a ideia que quero transmitir é a seguinte: a ordem dos acontecimentos não será o fim do processo. Regulações, pouco depois, anúncios de acordos de bancos centrais, bancos comerciais e acordos internacionais, com o preço subindo gradualmente em um mercado especulativo. Mas acredito que será exatamente o contrário. Veremos uma crise financeira, e veremos uma implementação repentina. Mais ainda, o cenário que eu vejo pessoalmente é que o processo não terá terminado e já estaremos no mercado de utilidade, ou em parte do mercado de utilidade, ou seja, uma parte do sistema financeiro já estará usando ativamente o XRPL como trilho de comunicação. O que se busca com isso, realmente? O que se busca é evitar cenários como os que vivemos com a juíza Torres há alguns meses. Que o preço flutue por causa do que um juiz diz, porque, caso contrário, vai dar a sensação, ou pelo menos é o que se quer evitar, de que seja considerado um security, que não haja margem de dúvida. Repito, não sei como os acontecimentos vão se desenrolar, não dou datas, não falo de preços, não gosto de falar nem de datas nem de preços. O que pretendo dizer é que talvez vejamos, aos poucos, a parte jurídica sendo adiada de forma definitiva, a última assinatura, com a qual se fecha absolutamente tudo, com a qual se finalizem todas as formalidades pendentes. Acho que vão continuar adiando até que, de forma mais evidente, talvez uma pequena parte ou uma parte do mercado de utilidade já tenha começado. E repito, não me refiro a números nem a quando isso vai acontecer, falo de forma genérica. Eles podem buscar muitas desculpas jurídicas para continuar adiando a cada 30 dias, a cada 60 dias, a cada X dias o processo, que na verdade já terminou, já há clareza regulatória, e os bancos estão de forma ativa, como explicou Mónica Long, interagindo com a Ripple graças a esse acordo com a SEC. Mas a mensagem é muito simples. As pessoas estão esperando clareza regulatória para ver o impacto no preço. E acho que vamos ver exatamente o contrário. Aliás, isso já aconteceu. Já começamos a ver uma subida de preço, do meu ponto de vista especulativa, desde novembro, apesar da parte jurídica do processo não ter terminado. Já havia clareza regulatória desde que a juíza Torres determinou o que determinou em sua sentença, que o XRP não é um security. Mas a ideia de fundo é muito simples. O que vai acontecer nos próximos meses não será uma ordem lógica de acontecimentos, mas sim de forma aleatória, surgirão imprevistos, e uma escalada de tensão geopolítica é o cenário perfeito para talvez o novo acordo de Bretton Woods, mas com ativos digitais e com ativos físicos, como ouro e prata. Só o tempo dirá como os acontecimentos vão se desenrolar. Realmente não é uma ciência exata como os acontecimentos vão ocorrer, em que ordem nos próximos meses. Mas o que estou certo é que não seguirá uma ordem lógica, como não seguiu até agora. E no processo haverá muitas flutuações de preço. Onde o preço vai parar em 2025? Não sei, mas acho que é irrelevante se você entende o tamanho da oportunidade e que o mercado de utilidades está mais próximo do que pensamos. Se gostou deste vídeo, considere se inscrever. Lembro que neste canal cubro tudo relacionado ao setor de ativos digitais, em particular o XRP, que é o ativo mais evidente dessa transformação que estamos vivendo como sociedade com o surgimento
novas tecnologias disruptivas como a inteligência artificial, tecnologias de contabilidade distribuída, robôs humanoides que estão transformando completamente o conceito de economia que tínhamos até agora, o conceito de capitalismo, e que vai requerer um esforço da nossa parte para acompanhar o processo. Isso é tudo por agora e nos vemos no próximo vídeo. Um abraço.